Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mais uma vez novamente de novo, eis-me aqui, eu te pergunto, meu jovem padawan, bora empreender? Você sabe que aqui é o local onde você pode desmistificar todas as suas dúvidas, tirar do seu travesseiro aquele sonho maravilhoso e alçar voos inimagináveis com a cultura do empreendedorismo, certo? Aqui juntamente com o Sebrae a gente leva para você o creme de la creme, meu amigo, para você ganhar dinheiro com tudo aquilo que você sempre sonhou. E hoje a gente vai falar de um negócio que é sucesso no mundo hoje, vive um momento muito interessante que é o meio fitness. Você quer dar maromba, você gosta de treinar, você gosta de saúde, certo? Que o primário mesmo é a saúde, certo? A gente vai conversar com um cara que faz disso o seu meio de sobrevivência. Boa. É isso mesmo? Exatamente isso. Felipe, seja bem-vindo aqui ao nosso Bora Empreender, aqui juntamente com o Sebrae. Espero que a gente possa trocar uma ideia massa e a gente tem uma cultura de quem chega, faz o seu pitch de venda de si mesmo aqui. Faça o seu pitch pra galera. Boa. Não, primeiro agradecer o convite, né? Muito bom a gente estar falando aqui. Sou suspeito em falar da importância do fit na vida de qualquer pessoa. Sim. E como você me falou, vamos fazer o pitch de venda, né? Então, para você que realmente quer mudar a vida, quando eu falo mudar a vida, eu tô falando de a gente acordar com a perspectiva de viver mais. Mas não só falando de anos para frente, mas viver mais bem. E aí não tem como a gente não falar da atividade física no geral, né? Se movimentar. Então eu sou amante do movimento, eu sou o cara que vende o movimento, então independente de onde você esteja, você tem que procurar um local que você mantenha essa rotina saudável e claro, se for na Cacto, melhor ainda. Com certeza. Meu irmão, eu tenho vários amigos da área assim, da educação física e geralmente alguns deles vieram de algum esporte específico. Né, buscou a faculdade por conta de algum esporte. Você já tem um esporte ali na sua juventude? Cara, bem interessante o que você falou agora, porque eu acho que quem domina a escolha da educação física normalmente é alguma habilidade na infância, adolescência em relação ao esporte, né? Nasci e me criei na Coroa do Meio, então sou um cara do surf, sempre surfei. Sim. Não tive um esporte específico para ser um atleta, mas o que me movimentou a ideia de querer fazer educação física foi a ideia de ser um cara sempre ativo, sempre gostar de atividade, jogar bola e surf. E na hora que você faz aquela leitura, o que é que eu vou fazer? Bateu 17, 18 anos, falei, não, eu acho que é educação física. Então, entrei como eu acho e depois eu me encontrei. Mas aí você foi para a parte, você ficou naquela dúvida ali da licenciatura, bacharelado, ou seu negócio era funcionalidade mesmo? Quando eu entrei na faculdade de educação física, a gente estava passando pela transição de dividir, né? Eu ainda fiz o vestibular, era vestibular na época, fiz o vestibular em licenciatura plena, onde o profissional atuava nos dois campos, né? Tanto escolar como a parte de bacharelado de saúde, e no meio da minha graduação foi dividido. Então aí eu terminei a licenciatura, porque ficou dividido e quem já estava cursando ficou como licenciatura. Terminei a licenciatura, voltei, fiz o bacharelado, depois fiz a nutrição, depois fiz o mestrado em nutrição e aí não parei. Isso é a parada, né? Porque na faculdade de educação física, eu acho que também são 4 anos. 4 anos. Não dá pro cara buscar tanta funcionalidade específica num só esporte, né? Porque 4 anos não dá pra, por exemplo, às vezes o cara é do badminton. O cara eu jogo, né, 7 pedras. Não tem como estudar tudo, né? Não, acho que a educação física, como qualquer outro curso, é uma oportunidade de você vivenciar várias coisas, né? A própria medicina também, você tem os seus estágios ali que você vai fazendo com várias especialidades. E a graduação de educação física, ela traz isso, ela traz um pouco de tudo para ver onde você realmente se identifica. E aí sim, pós-faculdade, você tem que focar naquilo ali, pensando em ser especialista. Aí você escolhe o âmbito de trabalho e foca para ser bom naquilo ali. Mas realmente, tem muita coisa que você vê na graduação, né? Sim. Você como CEO, como CEO da Cacto, a Cacto é muito conhecida pela força que ela tem hoje no CrossFit, hoje no treinamento personalizado, né? A minha visão de CrossFit, a primeira vez que eu soube o que era CrossFit, eu já sabia que existia, mas não sabia o que era. Né? Assim, eu via a mistura do levantamento olímpico, com algumas atividades funcionais, com algumas atividades de endurance, tudo misturado para os atletas de MMA, né? Isso era comum ver um atleta americano. Isso a minha visão era essa. Eu vi os atletas americanos fazendo. Um treinamento mais funcional, Exatamente. né? Aí quando chegou o CrossFit, eu falei, meu Deus, isso era o que eu vi a vida toda os caras do MMA fazendo, né? E realmente é essa o lance do CrossFit, é essa mistura. Quando a gente abriu a empresa, né, há 15, 16 anos atrás, não existia no CrossFit no mundo. Sim. Né? Então tem um pouco do funcional, uma escadinha funcional, um medball jogando na parede, que gera uma base de treinamento pra galera do MMA. Sim. Trabalha muito com core, muito peso corporal e tal, e tinha o LPO, que é o levantamento de peso olímpico, sempre existiu na vida toda no fitness. Só que aí o cara teve uma sacada muito boa de estruturar tudo isso e criar uma marca CrossFit, né? Sim. E a gente realmente tem que tirar o chapéu pra CrossFit, porque a CrossFit conseguiu
inserir até no dia a dia da academia, musculação tradicional, alguns movimentos que eram deixados de lado, né? O deadlift, né? O clean, o snatch, a gente não via ninguém praticando. Sim. E aí com o boom, juntamente com o marketing, que a rede social também invadiu de atletas de CrossFit, isso fez com que a modalidade popularizasse no mundo todo. E aí foi quando eu descobri, já tem um periódico, American College, que ele coloca a tendência do mundo nos próximos 2, 3 anos no fitness. E já tinha 2 anos, 2 períodos que a palavra CrossFit se repetia. Eu falei, que porra é esse CrossFit, né? Sim. Eu preciso entender. E aí foi quando eu fui buscar e eu vi que em São José dos Campos tinha um professor universitário que morou nos Estados Unidos, trouxe a primeira box de cross lá pro Brasil, lá em São José dos Campos. Sim. E ele era pesquisador e promovia curso de formação. Aluguei um apartamento em São José dos Campos, peguei meu time todo, fiquei 1 semana lá em São Paulo, na cara e na coragem, fazendo curso de formação. Quando eu voltei, que não era Cacto, era Atem, eu inaugurei a Cacto. Então, dentro da academia, eu tinha uma áreazinha de funcional, jump, step, swing baiana, aquelas coisas todas. E nesse espaço eu falei, não, vamos estruturar, botar um piso de LPO, vamos botar umas barras olímpicas e vamos construir nosso primeiro box de cross. Aí foi quando a gente surgiu a Cacto há 10 anos atrás. E é justamente lá onde eu vi, assim, usado, né? Meu professor de jiu-jitsu, Rodrigo Campos, que né, ele é um cara também da educação física e ele era um cara muito estudioso, assim, na preparação dele. Ele usava esses movimentos. Eu falei, mesmo a gente fazia isso com o Kiko lá. Muita potência, né, muita potência o tempo inteiro, né? E até alguns, assim, power snatch, não as coisas mais específicas, porque a mobilidade da gente... O LPO era muito presente na preparação do MMA, o LPO em si. Isso. O CrossFit é um pouco de tudo, é um mix de modalidade, né? Mas é uma marca CrossFit, né? Que a galera não entende. Hoje é uma marca, hoje não, sempre foi uma marca. A palavra CrossFit... O cara criou isso aí. Mas ficou tão popular que hoje muita gente não sabe nem que é marca. É esporte, né? É tipo, sei lá, Bombril, Palha de Aço, nessa pegada assim, né? Então, assim... virou um esporte, mas na verdade nada mais é do que uma mistura de tudo, né? Então, você pega ali, o cara faz calistenia, o cara faz corrida, né? Uma parte de cardio, o cara faz o LPO, o cara faz peso corporal, que é a própria ginástica, então faz um pouco de tudo dentro de uma modalidade que ele criou ali e virou uma competição mundial, né? Todo ano tem a competição para ver quem é o melhor do mundo, o homem mais condicionado do mundo com a CrossFit, que acontece nos Estados Unidos. Não, e é isso que é um lance de criatividade, né? Porque quando a gente pensa em criatividade, a gente sempre tá achando que tem que criar um negócio do zero, né? Não, e aí, o CrossFit é tipo a bateria, né? Que a bateria, os tambores eram tocados separados, né? Sim. Aí vai um maluco, junta tudo e toca sozinho. Tirou o emprego de uma galera. Imagina que era 8 pessoas. Cada um tinha seu instrumentozinho, o cara pegou uma baqueta, fez tudo lá sozinho agora. Vai o caba dos Beatles lá e junto e ainda toca no rock. Que ele é o primeiro cara a fazer essas coisas de bateria. Não, o cara é um safado. Como você falou, né? Não precisa inventar a roda, até porque não tem mais como inventar a roda. Mas se você for criativo, dá pra fazer muita coisa. Pra quem tá empreendendo, então, tem que botar criatividade em jogo, porque realmente é que vai fazer a diferença no mercado. E aí você pega uma parada dessa americana, assim, como é isso? Porque você me falou que é uma marca, então como é que faz pra usar esse nome CrossFit? Porque não é qualquer pessoa que pode usar assim, não, eu vou botar CrossFit. Hoje você tem que pagar. Sim. Você tem que pagar, ser licenciado para poder usar a marca, né? Você paga uma taxa americana, hoje está em torno de uns 13, 15 mil por ano para usar o nome. Diferente da franquia, a CrossFit hoje não traz um padrão de estrutura. Se você pagar, você pode usar. Se você não pagar, você não pode usar. Que eu acho onde ela falha um pouco em relação a isso, né? Ela poderia, pelo menos, padronizar o layout, a estrutura do ambiente, para que realmente essa marca ficasse padrão. Então, se você resolver hoje pagar a marca na sua garagem, pular uma corda e falar que é CrossFit, você pode falar. Entendi. Se eu botar uma academia de milhões e pagar e dizer que é CrossFit, também posso pagar. Então, a gente não tem diferença desde que a gente pague. Entendi. Então, acho que foi o grande erro da marca, mas... É como as outras marcas, agora vem o Hyrox, surgiu na Alemanha um ano passado e está explodindo no mundo. Primeira competição mundial do Hyrox no Brasil vai acontecer agora sábado, dia 20 em São Paulo. Vou competir, eu e meu irmão, a dupla, né? Também é outra modalidade que também não inventou muita coisa. O cara fez 8 km de corrida, só que a cada 1 km de corrida você antes faz uma tarefa, ou um remo, ou um esqui, ou um wall. Então você vê que o fitness ele vem se reinventando. Né, e sempre trabalhando com uma proposta um pouco mais intensa, um pouco mais de comunidade, que acho que esse é que é o grande lance, né? Até a musculação, que na época lá da gente, né? Vou falar que a gente seja, não que seja velho, mas a gente é um cara intelectual, então a gente estuda um pouco da história. Sim. Então a musculação, a gente, há uma década de 80, começo de 90, é uma coisa mais ogro, né? Bodybuilding, né? E hoje a musculação tá na alta, né? Entrou na mídia forte, padrão de estrutura surreal, eu estava até conversando aqui nos bastidores sobre isso. Então até a musculação ela voltou com muita força. Então você vê que o fitness está ganhando força em vários aspectos.
o grupo da corrida, não preciso nem falar, né? A corrida explodiu no mundo, todo sábado tem corrida na A corrida é a nova paleta mexicana. Rapaz, é o novo açaí a corrida. Caraca, é assustador, velho. Assustador. Todo final de semana tem uma corrida com muita gente. Com muita gente. Então você vê que todo mundo tá abraçando essa geração nova que tá chegando aí. Tá chegando com a perspectiva um pouco mais saudável, menos balada e mais treino. Sim. Isso é bom para alguns setores, né? Dá para fragilizar outros, mas tem que se reinventar. A gente tem que analisar esse mercado e falar que é onde é que eu posso realmente tirar proveito disso e onde é que eu posso mudar o meu modelo de negócio hoje para se atualizar de acordo com a nova geração. Acho que empreender é isso. É você andar de forma ondulatória, vai ter altos e baixos, mas você ficar sempre ligado numa tendência para ver se seu modelo consegue comportar uma mudança ou simplesmente você mudar de jogo. Tem uma coisa interessante que tem lá no seu centro de treinamento é que, tipo assim, qualquer modalidade, você me explicando agora que o CrossFit é uma modalidade à parte, ela precisa da musculação, que é a base de tudo, né? A maioria, quase todos o piloto de Fórmula 1 precisa de musculação, todo mundo precisa. É muito importante você falar isso, Coxinha, porque a gente vê que tem uns adeptos fissurados, neuróticos pela modalidade, defende com o exidente, massa, faz sentido, mas eu sempre falo pra todo mundo, cara, a base nunca vai te desistir, e a base é a musculação. Uma musculação muito bem, como você falou, no cara sou piloto, sou tenista, sou jogador de basquete, sou do MMA, não importa a modalidade, a base é a musculação e tem que ter em todos e qualquer esporte. Felipe, eu quero muito hipertrofia, quero voltar para estética, musculação. Eu quero melhorar minha corrida, musculação. Pô, melhorar minha corrida com a musculação vai, porque sua corrida exige muita articulação. A articulação precisa de uma proteção, como? Com a força e a proteção e o aumento de massa muscular. Então, perfeito. A musculação vai ter que estar em qualquer cenário, não importa o seu objetivo. Ela tem que estar presente. Sei que para muitos falar, a musculação é chata pra caramba, chato, mas o chato não é o chato. Sabe por que eu falo que não é chato? Pô, musculação é chato pra caramba. Não é chato. Acho que a forma que estão apresentando e entregando é que é chata. Porque no final da história, o objetivo é uma hipertrofia, uma estética, tal, e a gente consegue com aquilo ali. Então não é tão chato. A forma é como é que está sendo entregue essa modalidade chamada musculação. Entendi. Larga você lá no mundo de sala com o meu mundo de ferro, aí é chato. O ser humano não é preguiçoso. Se você não tiver ali um brother para treinar, a história da disciplina é muito bonita na teoria, mas na prática a gente não acorda com aquela motivação louca, né? Então, assim, é necessário ter uma estrutura física, ter uma estrutura, principalmente de pessoas, fazendo com que aquilo ali se mantenha frequente. Eu sempre falo o seguinte, qual o melhor treino do mundo, independente do seu objetivo, emagrecimento e hipertrofia? O melhor treino se chama frequência. Se eu pegar você para fazer um dia de corrida, se eu botar você para jogar sinuca o ano todo, de alguma forma, um ano todo de sinuca vai me condicionar você mais do que um dia de corrida. Lógico. Então, a frequência é o X da questão. E aí é onde entra a diferença de um atendimento ruim e um atendimento bom. O que é que você está fazendo para que seu aluno se mantenha frequente? Primeiro passo, você precisa entender seu aluno, não olhar como CPF. Não olhar simplesmente para o cartão que está cadastrado ali no sistema para cobrar a mensalidade. É entender quem está ali, porque apesar de você ter o objetivo de hipertrofia, 3 pessoas, são pessoas com universos diferentes, com bloqueios diferentes, com dificuldade de entendimento diferente, com preguiça diferente. E aí cabe o profissional, toda a teoria que ela aprendeu na faculdade de 4, 5 anos estudando, colocar em prática agora, voltado mais para a psicologia. Eu preciso entender quem é Coxinha. Pô, você estava falando que estava viajando Goiânia, Brasília e tal. Então, provavelmente, se eu não faço uma leitura, cara, ele chegou cansado. De que forma? Lombar doendo, muito tempo sentado, pegou conexão e tal. E dentro da periodização de treino, a gente está na fase de choque, muita carga, muita força. Não vai fazer. Vou trocar ideia com ele. De repente, Coxinha só quer bater um papo, tá cansado do voo, vou ali liberar, fazer um recuo, liberar você. E aí, fala, pô, gostei dessa situação de ter viajado, gostei. Aí você passa a voltar. E aí sim, a frequência eu consigo condicionar um resultado, mas sem frequência não tem. E aí você tem um braço dentro da Cacto que é o estúdio de personalizado ali, né? Você tem um treinamento personalizado dentro do estúdio também lá. A Cacto hoje é o primeiro e único social fitness do estado. Porque essa palavra é muito bonita. Social fitness. Social fitness. Já valoriza, né? Já valoriza. Já valorizou, aumentou R$50. Não, eu botaria um pouquinho mais, 50 ainda é pouco. Não, só o social. Só o nome, né? Não é porque social, né? Porque meu objetivo, depois que eu passei pela pandemia, né? Eu estudei muito na época do meu mestrado e tal, mas eu sempre digo pra todo mundo nas reuniões técnicas, se tem um momento da minha vida que eu mais estudei foi durante a pandemia, né? Me tranquei lá e tal. E aí quando teve a pandemia eu falei, cara, eu vou voltar, eu quero voltar melhor. Mas eu tomei uma decisão, eu não quero mais trabalhar com muita gente. Eu quero trabalhar com poucas pessoas, mas aumentar a minha entrega, a minha experiência. E aí foi quando eu tive a ideia de ter um ecossistema. Se eu queria trabalhar com menos gente, eu precisaria que o aluno comprasse mais produtos.
Sim. Então a minha ideia não era ter mais aluno, era ter o mesmo aluno comprando mais coisas. Mais coisas em que sentido? Perfeito. O cara faz o cross, o cara faz o estúdio de personal, que faz sentido com o cross, Sim. o cara passa na barbearia, que tem um pilates, que tem a cafeteria, que tem um beach tennis, que tem um futebol, toma um banho e tu vai trabalhar. Pronto, ele só vai pra casa de noite, né? E olha lá, isso porque eu fecho a porta. Senão eu ia ficar lá Ele tomando passa o uma dia Heinekenzinha lá na dentro. cafeteria. É. Então a ideia foi criar um social fitness onde todo esse ecossistema conectado com as modalidades faz com que os alunos também se conhecessem mais e passassem a conviver mais entre eles. Então eu passei a ter um circuito funcional em relação ao que fazer, porque a gente sabe, né? O bem mais valioso do ser humano se chama tempo. Exato. A gente nasce só para gastar. Por mais que você ganhe muita grana, você não compra tempo. E eu falei, eu preciso facilitar a vida do meu aluno, do meu cliente, na questão tempo. Então você imagina na logística hoje prática, o cara ir para Cacto fazer cross, sair da Cacto para ir numa barbearia, sair da barbearia para ir numa cafeteria, sair da cafeteria e volta para jogar futebol. Em Aracaju, apesar de ser uma cidade mais planejada, mais calma em relação às outras cidades do Nordeste, mas a gente já pega um trânsito no horário de pico, a gente já pega uma dificuldade de estacionar. Sim. Você imagina fazer tudo isso em Aracaju. E agora ele faz tudo isso lá na Cacto. E agora estou botando 2 pontos de abastecimento elétrico, já para facilitar mais ainda. Ele já para o carro dele elétrico, tá treinando e já sai com o carro que vem cheio. Isso no mesmo canto. Isso no mesmo canto. Isso no mesmo canto. É o primeiro social fitness do estado. Sim, sim, sim. A gente tem uma academia que tem uma musculação, sei lá, uma piscina, uma musculação e uma cantina, mas com tudo isso no mesmo local não tem. E isso tem quanto tempo você fazendo isso? Faz 2 anos hoje. Hoje é meu aniversário e aniversário da Cacto. Ô, meu irmão, 2 anos. parabéns. Parabéns, rapaz. E 2 anos, e era exatamente isso que você queria? A Cacto hoje tem 15 anos, né? Essa unidade nova tem 2 anos, né? Eu inaugurei pós-pandemia, voltei da pandemia, a gente ficou muito forte. A educação física ficou muito valorizada pós-pandemia, né? Por questões óbvias, né? Muita gente morreu, infelizmente, principalmente pessoas sedentárias com excesso de peso. E a educação física, quem que trabalha com exercício físico? Ah, professor de educação física. Então ele passou a ter uma evidência muito boa, isso foi muito bom de alguma forma. E aí a gente ganhou força, consequentemente a gente acabou abrindo uma segunda unidade, que também abriu uma terceira em Glória, a gente tem uma em Glória também. E aí com essa proposta social fitness é essa, lá da Farolândia, que a gente abriu com essa proposta de tentar atender esse público específico. Menos gente e mais experiência.